Por Gonçalo Velho, há muitos séculos atrás, esta é a Ilha dos Açores, onde se come melhor ananás. Santo Cristo é padroeiro desta terra sem vaidades. Quem aqui vem não perde o passeio à Lagoa das Sete Cidades. Esta semana Descobrir Portugal decidiu visitar a Ilha de São Miguel, também conhecida pela Ilha Verde, devido às suas belezas naturais. Esta é a maior e mais populosa ilha do arquipélago dos Açores. 12 anos após a descoberta de Santa Maria, Gonçalo Velho Cabral, frade e cavaleiro da Ordem de Cristo, chegou com os seus homens a este pequeno pedaço de terra banhado pelo mar. Estávamos então no século XV. Os primeiros habitantes vieram do continente, Extremadura, Alto Alentejo e Algarve. Mais tarde começam a chegar madeirenses, judeus e fidalgos marroquinos, todos eles atraídos pela oferta de terras e oportunidades de comércio. Viviam da exportação do trigo, da planta tintureira pastel e da laranja, trazida da América do Sul pelos navegadores portugueses. A primeira capital da ilha foi Vila Franca do Campo, que viria a ser arrasada por um sismo em 1522. Ponta Delgada assume-se assim como capital, desenvolvendo-se a partir de uma povoação de pescadores e comerciantes. Se pensa fazer uma visita à cidade de Ponta Delgada, fique sabendo que todos os percursos pedestres começam aqui na Praça Gonçalo Velho Cabral. Venha descobrir todas as surpresas que esta bonita cidade nos reserva. Na extremidade norte da Praça Gonçalo Velho Cabral erguem-se as portas da cidade. Constituídas por 3 arcos, ostentam no frontão central o duplo brasão das armas reais da cidade. A estátua de Gonçalo Velho Cabral evoca a figura do descobridor das ilhas de Santa Maria e São Miguel. Um pouco mais à frente, a Praça da República, onde se encontra o edifício da Câmara Municipal e a sua imponente torre cineira. Os lintéis das janelas e portas são decorados com preciosas pontas de diamante. Aqui em Fajã de Baixo que se encontram as estufas do fruto mais apreciado da ilha, o ananás. A concorrência do abacaxi brasileiro tem vindo a retirar mercado ao ananás de São Miguel, mas o rei dos frutos continua a ser uma referência. Introduzido na ilha para fazer face ao declínio da cultura da laranja, o ananás açoriano começou a ser exportado para vários países da Europa, onde o seu sabor é muito apreciado. Agora que já fiquei a conhecer o passado e o presente do ananás de São Miguel, só me falta mesmo provar o famoso licor de ananás. Vamos a isso? Venham connosco.
delicioso. O Eládio vai ficar roído de inveja quando ficar a saber deste meu passeio. A caminho da Lagoa das Furnas. O percurso em volta da lagoa está decorado com flores exóticas de todas as cores, dando ainda mais alegria à paisagem. Os vapores que saem do solo escuro e o cheiro do enxofre denunciam a presença de fenómenos vulcânicos. São as caldeiras. Buracos abertos no solo, onde se confecciona o famoso cozido das furnas. Boa tarde. Parece-me que cheguei na hora certa, não foi? O cozido está quase a sair da caldeira. É, já também, não sei. Estive aqui a entreter o nosso amigo. Já sabes fazer? Já, Um cozido mas das furnas? eu tenho que dizer uma coisa, sabes? Diz. É para quem quiser ter esta experiência fumegante gastronómica, tem que saber que demora mais ou menos 5 horas a confeccionar. Portanto, se não quiser esperar, faça a sua marcação na véspera. O nosso está quase pronto, não é? Já está pronto. Acho que Então vamos ter vamos. um almoço divino. Já tens água na boca. As carnes e hortaliças do cozido das furnas têm um sabor único, trazido pelo calor subterrâneo. Para aqueles que quiserem experimentá-lo, o restaurante Miroma é uma excelente opção.
depois de um faustoso repasto, um passeio pelo maior jardim açoriano. O Parque Terra Nostra. A sua construção deveu-se à iniciativa de Thomas Inkling, vice-cônsul americano que chegou à ilha de São Miguel em 1769. Deslumbrado com o Val das Furnas, adquiriu este terreno e mandou construir a sua casa no meio deste enorme jardim. Nestes 12 hectares de superfície, o visitante poderá observar espécies vegetais oriundas dos 4 cantos do mundo, bem como alguns exemplares da flora primitiva dos Açores. Junto à Serra da Água de Pau, vamos encontrar a cascata da Caldeira Velha, uma nascente de água férrea. A densa vegetação que a rodeia parece querer esconder dos olhares curiosos este pequeno pedaço de paraíso. É a primeira vez que eu tenho uma folha destas na mão. Uma lição botânica. Esta folha é de uma planta que faz parte do nosso cotidiano. Camellia sinensis. Para os menos entendidos na matéria, esta é uma folha de chá. Reza a lenda, terá sido o imperador chinês Shen Nung a descobrir as propriedades estimulantes da folha do chá no ano de 2731 a.C. Mas a Europa só viria a conhecê-lo muitos séculos depois. Em 1874, desembarcaram do Porto de São Miguel as primeiras sementes de Camellia sinensis. Chegaram a funcionar na ilha mais de uma dezena de plantações, com fábrica própria. Mas neste momento só existem duas, a de Gorriana e a de Porto Formoso, onde nos encontramos agora. Numa ilha de vulcões em atividade e sismos frequentes, a devoção era no passado o único refúgio do povo. Conta-se que em abril de 1700, a ilha de São Miguel foi abalada por fortes tremores de terra. Temendo pelas suas vidas, os micaelenses resolveram ir ao Mosteiro da Esperança para levarem em procissão a imagem do Santo Cristo.
No final da procissão, o terremoto parou. O Santo Milagreiro passou então a ser venerado todos os anos nas afamadas festas do Senhor Santo Cristo, que se realizam no mês de maio. Por essa altura, milhares de açorianos acorrem à ilha de São Miguel para participarem nesta grandiosa manifestação de fé. As festas duram vários dias, atingindo o auge na procissão do domingo, o 8º domingo a seguir à Páscoa. Todos querem ver a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e o seu riquíssimo resplendor. Em São Miguel o dia começa cedo. É preciso aproveitar bem o tempo para não perdermos nenhuma das surpresas que esta magnífica ilha nos reserva. Depois de uma noite bem dormida no Calor Hotel Resort, nada melhor do que um delicioso pequeno almoço para recuperar energias. O dia promete. Na companhia dos nossos dois novos amigos, seguimos em direção à Lagoa das Sete Cidades. Pelo caminho, vamos parando para observar a paisagem. Pronto, cá estamos nós então na Grota do Inferno, de onde podemos avistar a Lagoa de Santiago, a Lagoa Rasa e a Lagoa Azul. Exatamente. Citália e Fernando, nós agora vamos aproveitar a vossa presença para nos explicarem muita coisa.
E começo por vos perguntar porque é que um mirador com uma vista tão deslumbrante se chama Grota do Inferno. Chama-se Grota porque Grota é um regionalismo local para explicar ravinas e precipícios. E chama-se Inferno porque quando chegaram aqui as primeiras pessoas e viram toda esta caldeira, viram esta grota e lembraram-se do abismo, do medo que lhe causava poderem cair e conduzir ao inferno. Mas é perfeitamente o contrário. Conduz ao paraíso, não é? Conduz à magia do paraíso. Da Grota do Inferno, seguimos para a Vista do Rei, assim chamada por ser o local onde o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia apreciaram a Lagoa das Sete Cidades a quando da sua visita à ilha de São Miguel no ano de 1901. Chegamos finalmente à Lagoa das Sete Cidades. Uma imponente caldeira de 12 km de perímetro, emoldurada por encostas escarpadas, cobertas de árvores e flores, onde se encontram duas lagoas geminadas, a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. Diz a lenda que os dois lagos foram formados pelas lágrimas de tristeza de uma princesa de olhos azuis e do seu apaixonado, um pastor de olhos verdes, que viram o seu amor proibido. Um amor proibido pelo rei, mas que teve um final feliz e aqui, neste mesmo local. Exatamente, porque apesar do amor ter sido proibido, é precisamente aqui nesta fonte, onde as duas lagoas se encontram, que a princesa e o pastor juraram, portanto, fidelidade eterna. Eles encontram-se precisamente aqui todos os dias. A Lagoa Verde com portanto, a Lagoa As lágrimas Azul, a Lagoa Verde com as lágrimas do pastor e a Lagoa Azul com as lágrimas da princesa. Quem é que chorou mais por mim? O pastor ou a princesa? A princesa chorou mais pelo pastor, mas o pastor chorou mais profundo, por isso a Lagoa Verde tem mais profundidade. Apesar de ser mais pequena, é mais Apesar de ser mais profunda. pequena, É muito mais bonita esta profunda. lenda, Cidália. É uma das muitas que há. Exatamente. Bem, mas depois desta lenda, eu fazia um convite. Vamos fazer uma visita ali à povoação, pode ser? No interior da caldeira, pitorescas casas de arquitetura popular contrastam com a paisagem verdejante. Ao percorrermos as ruas da povoação das Sete Cidades, vamos contactando com os seus simpáticos habitantes que nos recebem de braços abertos. Apesar de não existirem certezas quanto à fixação humana neste local, sabe-se que, em tempos, foi povoado por pastores que ali se estabeleceram, aproveitando a riqueza dos campos. Quem sabe se não era um destes pastores o referido na lenda. Conta-me como foi. De segunda à sexta, às 14 e às 22 horas. RTP Memória. Trás para a frente. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex. Passam este mês as emissões regulares da Rádio e Televisão Portuguesa. As mulheres portuguesas, as crianças, os jovens, todo o público em si, encontrarão em cada programa de televisão alguma coisa que lhes é destinada e que profundamente os há de interessar. Depois do adeus a São Miguel e após uma viagem aérea de 52 milhas náuticas para sul, aterramos no Aeroporto Internacional da Ilha de Santa Maria.
A primeira sensação é de paz e tranquilidade, proporcionada pelo ambiente acolhedor, característico das ilhas açorianas. De todas elas, Santa Maria é que se situa mais a sul, razão pela qual possui um clima ameno em qualquer altura do ano. Foi a primeira ilha do arquipélago a ser descoberta em 1427 pelo navegador português Diogo Silves e também a primeira a ser povoada por alentejanos e algarvios trazidos por Gonçalo Velho. Começamos a nossa visita à ilha pelo bonito lugar dos Anjos. Em 1493, quando regressava da sua primeira viagem à América, Cristóvão Colombo, no meio de uma grande tempestade no alto mar, terá feito uma promessa: mandar rezar uma missa na primeira terra a que abordasse. Segundo se sabe, o desembarque não correu lá muito bem. Cristóvão Colombo foi confundido com um vulgar pirata e acabou por ser preso por ordem do governador. E talvez para o recompensarem dessa terrível afronta, alguém mandou erigir a estátua do famoso navegador logo à entrada da freguesia. Peripécias porque passou quando chegou aqui à ilha de Santa Maria, Cristóvão Colombo acabou mesmo por mandar rezar a missa aqui, na Ermida dos Anjos. Logo à entrada encontramos este bonito alpendre dedicado ao Espírito Santo, padroeiro da ilha. No interior da ermida podemos observar a imagem de Nossa Senhora dos Anjos e um magnífico retábulo que, segundo dizem os antigos, era o altar portátil da caravela em que Gonçalo Velho aportou à ilha. As casas da ilha de Santa Maria têm a estranha sensação de estar no Alentejo, no Algarve. Não achas, Eládio? Sim. Até porque as faixas pintadas à volta das janelas e das portas parecem mesmo casas alentejanas. E as chaminés com o remate pontiagudo dão um cheirinho a Algarve. De facto, não há coincidências. As semelhanças arquitetónicas devem-se ao facto dos primeiros povoadores da ilha serem oriundos do Algarve e do Alentejo. Junto destas pitorescas casas encontram-se as toldas ou burras, estruturas de madeira formadas por 4 varas cruzadas, onde se secam as espigas de milho após a colheita. Próximo destino, Vila do Porto, o primeiro burgo do arquipélago. Esta é a mais antiga povoação dos Açores. A Zona Velha encontra-se abaixo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, mantendo o traçado primitivo das suas ruas de cariz medieval.
Seguimos para São Lourenço, uma das mais belas baías do arquipélago. As suas pequenas praias de areia branca misturam-se com o verde dos cerrados, onde nasce o afamado vinho de cheiro. Ao longe vemos o Ilhéu do Romeiro e a sua Gruta Encantada, um local de referência para os amantes da natureza. Outros pontos de interesse vão saltando ao caminho à medida que vamos percorrendo a costa litoral mariense. Esta é a Praia Formosa, uma das maiores enseadas açorianas. O seu areal começa na prainha e vai até à Ponta da Malbusca. É aqui que se realiza o célebre festival musical conhecido por Maré de Agosto. Junto à Igreja da Freguesia de Santo Espírito encontra-se o Museu da Ilha de Santa Maria, instalado numa antiga casa rural. A visita ao museu inicia-se pela descoberta do mais importante ambiente tradicional da casa mariense, a cozinha. Este primeiro espaço do nosso museu, nós intitulamos de Ambiente Tradicional de Cozinha Rural Mariense, pretende ser uma reconstituição de uma cozinha tradicional da Ilha de Santa Maria. A forma arquitetónica, todas as cozinhas da Ilha de Santa Maria tinham mais ou menos esta configuração, predominava sempre a presença do forno e dos poiares. Era aqui que se desenrolava toda a vida da família. Isto é o testemunho da importância do barro em Santa Maria, no cotidiano da vida da gente de Santa Maria. Todas as peças que estão aqui presentes são peças que foram feitas com barro da Ilha de Santa Maria. A Ilha de Santa Maria é uma ilha rica em argilas essas que foram trabalhadas desde muito cedo pelos homens, não é? E que criaram depois objetos utilitários. Tanto quanto eu sei, essa nobre arte da olaria está um pouco em vias de extinção aqui na ilha. Aqui na Ilha de Santa Maria ela está a ser extinta. É uma pena porque poderia ter sido um ofício, uma arte que hoje em dia poderia ter uma mais-valia a nível turístico, que não é o caso. Espaço de ambientes tradicionais, que é o quarto de cama, onde temos a cama de estado e em cima da nossa cômoda temos o oratório, que é uma peça de mobiliário importante, que não era comum em todas as casas, em todos os quartos de cama, portanto era uma peça de mobiliário utilizada já por estratos sociais mais elevados. Era aí que era colocado os santos venerados pela família ou a coroa do Espírito Santo. Portanto, e à noite as pessoas, antes de se deitarem, faziam as suas orações. Um outro elemento que também fazia parte dos quartos de cama é o lavatório, visto que os quartos de cama não tinham casa de banho. Uma pergunta, uma curiosidade, porquê é que se chama Cama de Estado? Cama de Estado, porque refletia o estado civil da pessoa. Solteiro ou casado? Solteiro, casado ou vivo.
Ainda dentro dos nossos ambientes tradicionais temos aqui a nossa sala de jantar, que é também um reflexo dessa diferenciação social que existia na Ilha de Santa Maria. Aqui nós já temos cerâmicas importadas, cerâmicas essas que vieram da fábrica de louça de Sacavém e que chegavam à ilha exatamente porque havia pessoas com posses económicas que tinham capacidade de as importar. Em relação às peças mais emblemáticas, todas elas, como é óbvio, são importantes, mas esta é, sem sombra de dúvida, a peça que identifica por inteiro a cerâmica ou a olaria em Santa Maria, que é o talhão de barro, talhão esse que era utilizado para guardar cereais, especialmente o trigo, embora se guardasse também outros cereais que mais tarde o milho, inclusive também se guardou menos em quantidade a cevada. Também servia em alguns casos os talhões de menor dimensão como reservatórios de água para se ter nas cozinhas, através dos quais se retirava água para a confecção dos alimentos. Esta que é a peça que identifica a Ilha de Santa Maria enquanto centro oleiro. Uma peça emblemática. Exato. Nesta vitrine, eu normalmente gosto sempre de destacar duas peças. Para além desta primeira, que é uma caboca, esta do meio e a última. Esta do meio é um cuscuzeiro para fazer uma massa chamada cuscuz, que é uma massinha cozida a vapor, e que servia também simultaneamente para conservar o cereal. É uma forma de conservar o cereal durante mais tempo. E a última é a escumadeira de torresmos. Podem ver que a parte de cima é furada, portanto conhece na parte de cima o torresmo de porco e a gordura ia escorrendo para depois ser reaproveitada para a conservação dos enchidos. Entrando aqui no outro núcleo do nosso museu, este dedicado aos tecidos, ao traje. Temos aqui presentes alguns exemplares daquilo que era o traje serrano, com as calças em estamanha, o colete, a camisa em linho, malha grosseiro, depois os carapuços. Do traje da senhora destaca a saia, a patrona, que era esta peça, exatamente, que era utilizada pela mulher dentro da saia para guardar alguns objetos de mais valor, ou um pequeno canivete, por exemplo. Dentro ainda do traje, destaca depois o traje do capote e cabelo, que era um traje não das classes rurais menos abastadas, era já um traje para pessoas com posses económicas. E que era utilizado quando? Em que alturas? Normalmente em alturas mais festivas, ou mesmo dado como dote de casamento, e praticamente era muito raro ser utilizado. Portanto, este espaço, o museu, especial referência para essa vitrine, onde estão essas miniaturas de louças de barro, que hoje nós em dia vimos como miniaturas, mas há alguns anos atrás elas não eram miniaturas, eram brinquedos. Brinquedos que eram utilizados pelas crianças, não havia aquela diversidade de brinquedos que nós hoje em dia temos à nossa disposição para dar aos nossos filhos, não é? Portanto, em épocas mais recuadas seriam estes os brinquedos que as crianças utilizavam no seu dia-a-dia. Aqui destaco particularmente a questão de que grande parte destas miniaturas eram produzidas em Vila Franca do Campo. É aqui na Ponta do Castelo que termina a nossa viagem às ilhas de São Miguel e Santa Maria. E se gostou de estar na nossa companhia, não perca a próxima aventura do Descobrir Portugal.
ilhas açorianas. De todas elas, Santa Maria é que se situa mais a sul, razão pela qual possui um clima ameno em qualquer altura do ano. Foi a primeira ilha do arquipélago a ser descoberta em 1427 pelo navegador português Diogo Silves e também a primeira a ser povoada por alentejanos e algarvios trazidos por Gonçalo Velho. Começamos a nossa visita à ilha pelo bonito lugar dos Anjos. Em 1493, quando regressava da sua primeira viagem à América, Cristóvão Colombo, no meio de uma grande tempestade no alto mar, terá feito uma promessa: mandar rezar uma missa na primeira terra a que abordasse. Segundo se sabe, o desembarque não correu lá muito bem. Cristóvão Colombo foi confundido com um vulgar pirata e acabou por ser preso por ordem do governador. E talvez para o recompensarem dessa terrível afronta, alguém mandou erigir a estátua do famoso navegador logo à entrada da freguesia. Peripécias porque passou quando chegou aqui à ilha de Santa Maria, Cristóvão Colombo acabou mesmo por mandar rezar a missa aqui, na Ermida dos Anjos. Logo à entrada encontramos este bonito alpendre dedicado ao Espírito Santo, padroeiro da ilha. No interior da ermida podemos observar a imagem de Nossa Senhora dos Anjos e um magnífico retábulo que, segundo dizem os antigos, era o altar portátil da caravela em que Gonçalo Velho aportou à ilha. As casas da ilha de Santa Maria têm a estranha sensação de estar no Alentejo, no Algarve. Não achas, Eládio? Sim, sim. Até porque as faixas pintadas à volta das janelas e das portas parecem mesmo casas alentejanas. E as chaminés com o remate pontiagudo. Começamos a nossa visita à ilha pelo bonito lugar dos Anjos. Em 1493, quando regressava da sua primeira viagem à América, Cristóvão Colombo, no meio de uma grande tempestade no alto mar, terá feito uma promessa: mandar rezar uma missa na primeira terra a que abordasse. Segundo se sabe, o desembarque não correu lá muito bem. Cristóvão Colombo foi confundido com um vulgar pirata e acabou por ser preso por ordem do governador. E talvez para o recompensarem dessa terrível afronta, alguém mandou erigir a estátua do famoso navegador logo à entrada da freguesia. Peripécias porque passou quando chegou aqui à ilha de Santa Maria, Cristóvão Colombo acabou mesmo por mandar rezar a missa aqui, na Ermida dos Anjos. Logo à entrada encontramos este bonito alpendre dedicado ao Espírito Santo, padroeiro da ilha. No interior da ermida podemos observar a imagem de Nossa Senhora dos Anjos e um magnífico retábulo que, segundo dizem os antigos, era o altar portátil da caravela em que Gonçalo Velho aportou à ilha.
para as casas da ilha de Santa Maria tem a estranha sensação de estar no Alentejo, no Algarve. Não achas, Eládio? Sim, sim. Até porque as faixas pintadas à volta das janelas e das portas parecem mesmo casas alentejanas. E as chaminés com o remate pontiagudo dão um cheirinho a Algarve. De facto, não há coincidências. As semelhanças arquitetónicas devem-se ao facto dos primeiros povoadores da ilha serem oriundos do Algarve e do Alentejo. Junto destas pitorescas casas encontram-se as toldas ou burras, estruturas de madeira formadas por 4 varas cruzadas, onde se secam as espigas de milho após a colheita. Próximo destino, Vila do Porto, o primeiro burgo do arquipélago. Peripécias porque passou quando chegou aqui à ilha de Santa Maria, Cristóvão Colombo acabou mesmo por mandar rezar a missa aqui, na Ermida dos Anjos. Logo à entrada encontramos este bonito alpendre dedicado ao Espírito Santo, padroeiro da ilha. No interior da ermida podemos observar a imagem de Nossa Senhora dos Anjos e um magnífico retábulo que, segundo dizem os antigos, era o altar portátil da caravela em que Gonçalo Velho aportou à ilha. As casas da ilha de Santa Maria têm a estranha sensação de estar no Alentejo, no Algarve. Não achas, Eládio? Sim, sim. Até porque as faixas pintadas à volta das janelas e das portas parecem mesmo casas alentejanas. E as chaminés com o remate pontiagudo dão um cheirinho a Algarve. De facto, não há coincidências. As semelhanças arquitetónicas devem-se ao facto dos primeiros povoadores da ilha serem oriundos do Algarve e do Alentejo. Junto destas pitorescas casas encontram-se as toldas ou burras, estruturas de madeira formadas por 4 varas cruzadas, onde se secam as espigas de milho após a colheita. Próximo destino, Vila do Porto, o primeiro burgo do arquipélago. Esta é a mais antiga povoação dos Açores. A Zona Velha encontra-se abaixo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, mantendo o traçado primitivo das suas ruas de cariz medieval. Numa ilha de vulcões em atividade e sismos frequentes, a devoção era no passado o único refúgio do povo. Conta-se que em abril de 1700, a ilha de São Miguel foi abalada por fortes tremores de terra. Temendo pelas suas vidas,
os micaelenses resolveram ir ao Mosteiro da Esperança para levarem em procissão a imagem do Santo Cristo. No final da procissão, o terremoto parou. O Santo Milagreiro passou então a ser venerado todos os anos nas afamadas festas do Senhor Santo Cristo, que se realizam no mês de maio. Por essa altura, milhares de açorianos acorrem à ilha de São Miguel para participarem nesta grandiosa manifestação de fé. As festas duram vários dias, atingindo o auge na procissão do domingo, o 8º domingo a seguir à Páscoa. Todos querem ver a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e o seu riquíssimo resplendor. Nestes 12 hectares de superfície, o visitante poderá observar espécies vegetais oriundas dos 4 cantos do mundo, bem como alguns exemplares da flora primitiva dos Açores. Junto à Serra da Água de Pau, vamos encontrar a cascata da Caldeira Velha, uma nascente de água férrea. A densa vegetação que a rodeia parece querer esconder dos olhares curiosos este pequeno pedaço de paraíso. É a primeira vez que eu tenho uma folha destas na mão. Uma lição de botânica. Esta folha é de uma planta que faz parte do nosso cotidiano. Camellia sinensis. Para os menos entendidos na matéria, esta é uma folha de chá. Reza a lenda, terá sido o imperador chinês Shen Nung a descobrir as propriedades estimulantes da folha do chá no ano de 2731 a.C. Mas a Europa só viria a conhecê-lo muitos séculos depois. Em 1874, desembarcaram do Porto de São Miguel as primeiras sementes de Camellia sinensis. Chegaram a funcionar na ilha mais de uma dezena de plantações, com fábrica própria. Mas neste momento,
Seguimos para São Lourenço, uma das mais belas baías do arquipélago. As suas pequenas praias de areia branca misturam-se com o verde dos cerrados, onde nasce o afamado vinho de cheiro. Ao longe vemos o Ilhéu do Romeiro e a sua Gruta Encantada, um local de referência para os amantes da natureza. Outros pontos de interesse vão saltando ao caminho à medida que vamos percorrendo a costa litoral mariense. Esta é a Praia Formosa, uma das maiores enseadas açorianas. O seu areal começa na prainha e vai até à Ponta da Malbusca. É aqui que se realiza o célebre festival musical conhecido por Maré de Agosto. Junto à Igreja da Freguesia de Santo Espírito encontra-se o Museu da Ilha de Santa Maria, instalado numa antiga casa rural. A visita ao museu inicia-se pela descoberta do mais importante ambiente tradicional da casa mariense, a cozinha. Este primeiro espaço do nosso museu, que nós intitulamos de Ambiente Tradicional de Cozinha Rural Mariense, pretende ser uma reconstituição de uma cozinha tradicional da Ilha de Santa Maria. A forma arquitetónica, todas as cozinhas da Ilha de Santa Maria tinham mais...
Em São Miguel o dia começa cedo. É preciso aproveitar bem o tempo para não perdermos nenhuma das surpresas que esta magnífica ilha nos reserva. Depois de uma noite bem dormida no Calor Hotel Resort, nada melhor do que um delicioso pequeno almoço para recuperar energias. O dia promete. Em 1874 desembarcaram do Porto de São Miguel as primeiras sementes de camélia sinensis. Chegaram a funcionar na ilha mais de uma dezena de plantações, com fábrica própria. Mas neste momento só existem duas, a de Gorriana e a de Porto Formoso, onde nos encontramos agora. Numa ilha de vulcões em atividade e sismos frequentes, a devoção era no passado o único refúgio do povo. Conta-se que em abril de 1700, a ilha de São Miguel foi abalada por fortes tremores de terra. Temendo pelas suas vidas, os micaelenses resolveram ir ao Mosteiro da Esperança para levarem em procissão a imagem do Santo Cristo. No final da procissão, o terremoto parou. O Santo Milagreiro passou então a ser venerado todos os anos nas afamadas festas do Senhor Santo Cristo, que se realizam no mês de maio. Por essa altura, milhares de açorianos acorrem à ilha de São Miguel para participarem nesta grandiosa manifestação de fé. As festas duram vários dias, atingindo o auge na procissão do domingo, o 8º domingo a seguir à Páscoa. Todos querem ver a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e o seu riquíssimo resplendor. Boa tarde. Parece-me que cheguei na hora certa, não foi? O cozido está quase a sair da caldeira. É, já também, não sei. Estive aqui a entreter o nosso amigo. Já sabes fazer? Já, mas sim, eu tenho que dizer uma coisa, sabes? Diz. É para quem quiser ter esta experiência fumegante gastronómica, tem que saber que demora mais ou menos 5 horas a confeccionar. Portanto, se não quiser esperar, faça a sua marcação na véspera. O nosso está quase pronto, não é? Já está pronto. Acho que vamos ter um almoço divinal.
Já tens água na boca. As carnes e hortaliças do cozido das Furnas têm um sabor único, trazido pelo calor subterrâneo. Para aqueles que quiserem experimentá-lo, o restaurante Miroma é uma excelente opção. Em São Miguel o dia começa cedo. É preciso aproveitar bem o tempo para não perdermos nenhuma das surpresas que esta magnífica ilha nos reserva. Depois de uma noite bem dormida no Calor Hotel Resort, nada melhor do que um delicioso pequeno almoço para recuperar energias. O dia promete. Na companhia dos nossos dois novos amigos, seguimos em direção à Lagoa das Sete Cidades. Pelo caminho, vamos parando para observar a paisagem. Pronto, cá estamos nós então na Grota do Inferno, de onde podemos avistar a Lagoa de Santiago, a Lagoa Rasa e a Lagoa Azul.